E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Hoje, com mais uma doutora aqui, doutora Sinara. Ela vai contar todos os segredos aí para você que quer saber para aprovar no Revalida. Vamos conversar com ela. Bom dia, doutora, tudo bom? Olá, doutor Rafael, bom dia. Esse povo fica até com mais gente quando aprova no Revalida, é só alegria. Me conta, fala um pouquinho sobre você, sobre quantas vezes você fez a prova, como é que foi e como foi que você me conheceu. Então, conheci você pelas redes sociais, não é? Quando eu, terminei meu curso no final no início de 2020, né? E aí eu já fui procurando, não é, nas redes sociais algo sobre o Revalida, cursos de Revalida. Aí eu vi que você respondia questões, né? Resolvia questões. Então, começou por lá. E aí eu sempre acompanhava, via, né? Questões de asma, questões disso. Aí que eu estava estudando no momento, eu procurava ver aquele vídeo específico, né? E aí fui gostando da sua dinâmica, né? Da sua forma de resolver questões que eu não tinha. Eu não tinha essa manha, vamos dizer, né? E aí você dava esse direcionamento. E aí eu procurava, deixa eu ver se esse rapaz tem curso. Nunca via, né? Só via resolvendo questões. E foi assim, né, que eu te conheci, dessa forma. Entendi. Sim, em relação à quantidade de vezes que eu fiz 2 vezes a prova. Entendi. E quando foi que você se formou? Como é que foi? Onde é que você se formou? Me formei no Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, né, pela Universidade Sul-Americana, e é isso. Muito bem. Foi lá. Agora me conta, vamos falar um pouquinho, organizada a história para a gente entender tudo o que aconteceu e as dicas que você tem para dar. Me Certo. conta como era a sua preparação para a prova teórica. Eu sei que a gente já conversou sobre isso em outra live, mas eu vou imaginar que a pessoa está assistindo a sua live pela primeira vez. Ninguém lhe conheceu aqui. E aí vamos falar. Prova teórica, como foi a estratégia? Certo. Prova teórica, como eu disse, né, eu já estudava com você, né, pelos vídeos, né, que eram gratuitos, que são gratuitos, né, muitos vídeos seus lá pelo YouTube. E aí eu vi que você lançou o Tips teórico, não é? E aí eu não hesitei, não, já gostava de você, de graça, né, lá do YouTube, e aí eu disse, eu vou fazer o curso do Rafael. E comecei, né, a estudar, fazer o curso teórico, e via que realmente ali era melhor ainda do que o gratuito, porque você direcionava mais ainda, né? Por temas, como é que a gente analisava cada alternativa. E aí foi me dando realmente o norte que eu precisava para fazer a prova teórica, que a gente termina a faculdade sem ter nem noção do Revalida, né? Do que é a prova do Revalida. E no ano que eu fiz, não é, o seu curso, foi o ano que eu passei, não é? 2021. Você foi em 2021 que você fez o curso e já aprovou. Que Isso. dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova teórica do Revalida? O que é importante? O que é importante? Falar no meu caso, é ter disciplina, não é? Você mesmo ali sentar. Muitas vezes eu não acordava com vontade, querendo estudar, mas aquela obrigação, né? Não, eu tenho que estudar, porque é isso que vai me garantir o meu futuro. Né? Então, era a questão da disciplina e também não desistir, não é, Rafael? Porque tem muitas vezes é o que passa, assim, sabe, na nossa cabeça, que a gente não. Como é que se diz? Que a gente não vai conseguir. Esses pensamentos que o nosso cérebro só joga contra a gente, né? Infelizmente. E aí você tem que estar ali combatendo aquele pensamento e seguindo em frente, fazendo sua parte, né? O que cabe a gente tem que fazer. E o Entendi. restante, Deus faz, né? Deus faz a parte dele, com certeza. E em relação ao estudo, quantas horas por dia você estudava? Como era a Ah, sua estratégia de estudo? sim. Acordava, assim, é, sempre acordei esse horário, né? 6 horas mesmo da manhã. E pronto, tomava café, era uma hora ali. Tomar café, tomava um banho, vinha estudar. Começava geralmente às 7 horas. E aí começava com teoria, né? Porque realmente a gente precisa, né,
Porque, assim, por mais que a gente venha com a bagagem teórica da faculdade, é diferente o estudo para o Revalida, não é? Porque você não vai estudar fisiologia, já deve saber, mas você tem que saber direcionar que não é aquilo que ele vai pedir, não é? Geralmente está baseado em quê mais? As questões diagnóstico, tratamento. Então, eu só fui ter essa noção fazendo seu curso também, porque eu pensava que eu tinha que saber de toda aquela bagagem teórica, né, que eles exigiam também, mas não é nada disso. Agora. Sim, e aí estudava a parte teórica pela manhã, eu dividia assim, de manhã teoria, à tarde eu pegava para fazer questões. Aí pegava um bloco de questões. No início a gente não consegue resolver muita questão, né? Começa com poucas questões mesmo. Começava, às vezes, assim, com 20 já me cansava. Ave Maria, ficava com a cabeça cheia. Aí depois eu ia aumentando gradativamente. De 20, aí, não, hoje eu vou tentar resolver 30 por dia. Né? E assim, não pegava só uma matéria. Geralmente eu tentava pegar assim, mais de uma matéria por dia, na teoria, né? Via pelo menos 2 por dia. Né? Claro que com o tempo isso vai mudando, né? Porque você vai revisando mais as disciplinas. Então, quando eu chegava assim próximo da prova, eu conseguia até revisar assim 5 matérias por dia, não é? Porque tudo fica mais rápido, né? No que você vai fazendo uma atividade repetitivamente. Entendi. Né? Entendi. Agora, quando você falou, achei interessante. Você falou em relação à disciplina. Porque a pessoa e a falta de conhecimento sobre as questões. Porque quando a gente vai entrando nesse mundo do Revalida, a gente vai tomando tudo como já que as pessoas já sabem, né? Mas quando a gente começa a pensar como a gente era lá no começo, quando a gente começou a fazer as questões, a pessoa não conseguia fazer muita questão, ou não entendia como era o negócio, e às vezes a gente toma isso como entendido. Mas não, muitas pessoas que estão assistindo aqui essa entrevista, elas estão no comecinho, elas não sabem, e é muito legal falar do começo, né? Que a pessoa não consegue, que a pessoa fica perdido, que a pessoa chega na questão e não enxerga nada que tá para enxergar, né? E depois quando você vai fazendo, parece que as coisas vão sei lá, aparecendo de repente na sua cabeça, né? É como se fosse uma, sei lá, uma mágica, que os seus olhos vão se abrindo e você vai enxergando. Isso é muito interessante. Verdade. Não, e você ainda dizia lá na resolução das questões, né? Porque eu fazia, aí depois eu ia lá ver a resolução, né? Digo, não, primeiro eu vou tentar resolver, depois eu vou ver Rafael respondendo. Aí tinha questão que eu errava, aí tu dizia, mas isso aqui é fácil demais, isso aqui, meu Deus do céu. Eu dizia, meu Deus, como é que pode? Ele tira onda com a cara da gente. Mas não, depois eu entendia que era pra gente, assim, perder, quebrar aquele medo da prova, né? Sentir, assim, até o fardo diminuía para a gente, né? Pensar dessa forma. Mas quem vê da primeira vez pensa que Rafael tá tirando a onda, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Que eu sou Recife, ou sou arco-verdense, né? Sou pernambucana. A gente diz, meu Deus, esse menino tá tirando onda com a nossa cara. Mas não. Esse foi essencial, assistir, viu? Aquelas resoluções. É porque também a gente coloca um peso muito maior do que a prova tem, né? É como eu sempre pergunto. Eu sempre falo isso quando a gente está lá no curso da prova prática e eu reforço que a prova é muito menor do que a gente enxerga ela. Só que quando a gente está olhando para ela, o peso está tão grande nas costas da gente que a gente não consegue discernir bem a realidade. Quando a gente aprova, que tira o peso das costas, que já está tranquilo, já está dormindo bem, já está tudo bem, aí você olha e vai diminuindo esse monstro que é o Revalida. Hoje, com certeza, eu já enxergo muito menor ainda do que eu enxergava ano passado. Ou então, quando eu fui fazer. Então, vai diminuindo, né? Cada vez mais você vai entrando na realidade da vida mesmo, e aí vai ficar se tornando pequeno. Exato. Né? A gente só vai lembrando. E também vai dando a você, né, a partir do momento que você vai resolvendo as questões, vai lhe dando mais segurança. Né? Então, você vai chegar à prova menos ansioso. Lógico, lógico. Não é? Me conta. Aí você, em 2021, você foi lá e aprovou. Filé aprovou, agora ia para a prova prática. Como foi que você estudou para a prova prática? Quais foram as estratégias que você fez? Assim que você já passou, o que você pensava? Como é que você fez? Então, aí eu passei, né, na primeira etapa, uma alegria, Ave Maria, sem medidas, né, que a gente fica. E aí,
ficou, assim, pouco tempo para estudar para a prova prática, né? Foi menos, eu acho que foi 2 meses para a prova prática, né? E aí, Rafael já vinha, não é, estudando, já vinha fazendo as lives da prova prática, e eu, meu Deus, pouquíssimo tempo, porque a gente pensou que o edital não ia sair para dezembro, né, de 2021, e saiu, e né, realmente cumpriu, né, a lei, e para mim foi uma surpresa, né, que eu pensava, os cursinhos só era dizendo, não vai ter prova esse ano, não vai ter prova, acabou que abriu o edital. E aí começou mais uma vez minha ansiedade, né, para estudar para a bendita prova prática. E comecei, né, comprei o TIPS prático mais uma vez, né, e, aliás, mais uma vez não, comprei o teórico, já tinha comprado o teórico, comprei o prático. E comecei a estudar, né, a ver as estações, né, você sempre fazia com as pessoas, né, as lives, né, e aí tanto eu estudava o tema como a live para entender como era a prova prática. Fui estudando, mas aquela ansiedade que eu achei tão pouco tempo para estudar para a prática, né? E acabou que eu fiz o curso TIPS prático online e fiz também o prático presencial, né? Que foi indo lá para Maceió. Aí, para Maceió, no caso, né? Que é onde você está. E quando cheguei lá, menina, eu cheguei tão ansiosa nesse curso de Rafael que aí você pega, né? Chama a gente para fazer as estações. Quando você me chamou lá, eu estava numa ansiedade tão grande a primeira vez que você me chamou, que aí você disse assim, né? Olhe, você está naquele grau de. Que você disse tem uns graus, né? Que a gente está. Eu não me lembro os graus. Eu sei que você me disse que eu estava no primeiro grau. Eu digo, meu Deus, estou resolvedora, você era uma resolvedora. Não, eu estava no grau do esqueleto. Então, primeiro grau é resolvedora, depois é perguntadora e depois relacionadora. Ah, pronto. Exato, então foi isso aí. Aí eu disse, nossa, fiquei assim, né, numa tristeza maior do mundo, porque você já quer estar no último grau, né? Não, mas pelo menos mediano, né? Para o pouco tempo de prova que tinha. E só faltava menos de 15 dias para a prova prática. E eu, meu Deus, fiquei olhando assim, porque realmente ali é o jogo da verdade, né? Ficar ali de frente para você, que é como se você estivesse na prova prática. E aí eu, nossa, tá bom, ele disse que eu estava no primeiro grau, eu tenho que aceitar, né? Mas depois, assim, não é, o curso foram 3 dias, foram 3 dias, assim, de muito aprendizado, né? Porque realmente a gente não sabe. A gente entra no curso, na verdade, sem saber como é a dinâmica da prova, mas quando sai, já tem uma noção, né, do que é a prova prática. Só que eu me defino como uma pessoa que eu não pratiquei o bastante a primeira vez, entendeu? E a questão também, o esqueleto eu não tinha fixado como eu deveria, né? E foi isso. Fui para a primeira prova super tensa, né? Porque a sensação que dá é que você não treinou bastante, não horrível. A sensação não foi boa não, que eu cheguei lá no dia da prova não. Entendi. E aí não aprovei a primeira vez, né? Tive que fazer mais uma outra vez. Deixa eu resumir o que você falou. Você teve pouco tempo, você é muito ansiosa, você não se preparou no tempo que você queria, porque quem é mais ansioso é aquela pessoa que necessita que tudo esteja do jeito que precisa estar para poder ele acreditar que vai dar certo. Quando alguma coisa foge daquilo que ele acredita, aí ele fica nervoso, não vai, engancha tudo. Uma coisa que eu percebi quando você veio a segunda vez, né? Que a gente se conhece, a gente vem, a gente brinca, eu encaro hoje em dia tudo como um processo. Cada pessoa tem o tempo. Não tem como a gente lutar contra o nosso tempo. Tem gente que tem uma facilidade de resumir o tempo, que é uma coisa extraordinária. Eu tenho um amigo que é o Dr. Cláudio, se ele fez pela UEPA, a gente fazia junto lá e fazia tudo, e ele conseguiu pela UEPA. Ele é a característica, eu sempre falo isso, eu sempre faço essa propaganda dele. Ele tem uma característica que ele, antes das provas, ele ficava 3 dias sem dormir
estudando de manhã, de tarde e de noite. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que me preparar de muito tempo antes. Porque se eu for fazer em cima... E outra coisa, eu sou uma pessoa que eu não improviso. Não consigo. Eu não sei improvisar. Se eu tiver que improvisar, vai dar errado. Então eu tenho que estar tudo esquematizado na minha cabeça. Tem gente que é assim, já tem gente que é mais desenrolado, que chega lá, é falante, fala um monte de coisa, consegue sair. Então cada pessoa tem a sua característica e cada pessoa tem que se conhecer. E você tem essa característica, ou tem essa característica de ser ansiosa e chegar lá e ficar nervosa. Então, para você, você tem que ter mais tempo. Você chegou lá na hora da prova e aí a ansiedade, a falta de preparação levaram você a não aprovar na primeira vez. O que foi que você fez diferente da segunda vez, quando você aprovou? O que foi que melhorou no seu estudo? Certo. Aí acabou a primeira etapa, ou a segunda etapa, né? Quando saiu o resultado, chorei bastante, mas segui em frente, né? No outro dia você tem que retomar, não é? Encontrar forças e pedir forças a Deus e retomar. Foi o que eu fiz. Aí foi que eu me lembrei, eu disse, eu vou pegar meus vídeos, assistir todos os meus vídeos e comecei a pontuar as minhas falhas, né, nos vídeos. Aí, vídeo por vídeo. Eu via que eu tinha vícios de linguagem, colocava lá. Eu ficava certo, certo, certo. Isso era nervosa, tensa, né, e ficava repetindo a mesma coisa várias vezes. Colocava também... O que era mais que eu falava, meu Deus? Sim, falava lento. Lento, o esqueleto, quando eu olhava mais de 5 minutos, eu ainda perguntando, ainda fazendo a anamnese do paciente. Eu disse, meu Deus, olhava para o vídeo, eu não acreditava quando eu olhava o tempo, né? E aí colocava lá. Falar mais rápido, né? Para falar mais rápido, né? Porque eu estava muito lenta. E aí, pontuando, tudo. Eu fiz uma lista que deu quase uma folha de ofício inteira. Chego a me espantei com o tanto de falhas que eu tive, sabe? Mas aí eu disse, não, eu vou vencendo aos poucos, eu não vou conseguir tudo de uma vez, né? Então, primeira coisa, eu vou atrás do esqueleto, né? Aí peguei tu dá umas aulas, né, lá no curso Tips Prático de esqueleto de clínica médica, cirúrgica. Vou pegar esse esqueleto, eu vou digitar esses esqueletos aqui. Peguei, digitei todo o esqueleto de clínica médica e clínica cirúrgica, pronto. Aí, todo dia, eu pegava um esqueleto para memorizar. Eu digo, porque isso aqui, pelo menos, eu tenho que saber. Para começar, e depois eu, assim, apegar realmente esse jeito da prova e começar a avançar nas outras etapas, né, nos outros pontos que eu fui, assim, que eu não tive, né? Que eu não consegui alcançar na primeira prova que eu fiz, né? Na prova prática. E aí eu fiz isso aí. Outra coisa que eu fiz foi participar mais das lives práticas suas, que eu morria de vergonha de aparecer junto com o Rafael, porque o que é que o povo vai pensar? O que é que o povo vai falar? Vai achar que eu não sei? Vai achar que... Aí eu vou perder essa vergonha de estar me apresentando. Eu quero nem saber, eu vou entrar, vou participar. Alguma coisa eu vou aprender, né, na live. E foi isso que eu comecei a fazer. E foi outro ponto que eu já tinha feito na minha lista, né, de participar também mais das lives, para eu quebrar minha timidez, que foi uma das coisas que me prejudicou na prova prática. Né, a timidez. E comecei a fazer mais isso, participar mais das lives com o Rafael. Que me prejudicou na prova prática. Pronto, acho que foram esses pontos aí. Anotar também os temas que já caíram nas outras provas práticas e discursivas, para eu justamente estudar por esses temas para a nova prova, não é? Entendi. A nova prova prática. Teve uma coisa que chamou muita atenção. Como você falou, quando você entrava na mentoria, você era uma pessoa que estava num nível muito mais alto do que as pessoas que estavam ali. Você já tinha passado pela experiência e você já estava, como você falou, você esquematizou as coisas que você precisava. Então, quando você entrava, você melhorava. A cada nova mentoria que você fazia, você melhorava. Porque dava para perceber que você analisava e levava em consideração as coisas que eram ditas para você. E aí aquele negócio é o importante, que é o que você falou. Muitas pessoas desaprovam porque elas têm medo de errarem.
Só que o erro é a melhor coisa que pode acontecer. Se você não errar antes, quando chegar lá na hora você vai errar. Então você tem que se expor ao erro. Se você não se expor, vou controlar aqui, não vou fazer. Teve uma aluna que foi nesse último curso, que ela, tudo que ia fazer, ela desistia. Ela não fazia, ela desistia. Aí o que acontece? Como ela desistia, não aparecia todos os erros que podiam aparecer. Isso é terrível. A principal Desistia coisa... como? Assim, não entendi. Ela desistia de ela fazer a prática? ela começava a fazer a estação, e quando aparecia alguma coisa que ela não sabia fazer, ela simplesmente não fazia. Ela não tentava fazer do jeito que ela sabia. Ela não fazia, desistia de fazer. Se era para fazer a anamnese, então ela fazia algumas coisinhas que ela sabia e depois pulava, para não perguntar sobre determinada coisa. E mesmo chamando a atenção dela, ela da próxima vez ela não fazia, mesmo assim. Porque ela fazia aquilo que ela sabia. Aquilo que ela sabia, ela já fazia. Mas o que ela não sabia, ela não tentava, mesmo depois de chamar a atenção. Então dizia, olha, tenta da próxima vez tu fazer isso, isso e isso. Ela tá certa. Chegava e ela fazia do mesmo jeito. Por quê? Porque ela tinha vergonha, ela desenvolveu um mecanismo de defesa de vergonha de fazer o que ela não sabia fazer. E aí o que acontece? Não desenvolveu. Quando chegou para fazer a prova, ela não conseguiu aprovar. Por quê? Porque para aprovar, a gente tem que errar. Tem que errar demais antes. Para quando chegar na hora, a gente conseguir acertar. Senão não acerta, não tem jeito. E as mentorias são o primeiro ponto para você chegar lá no módulo presencial da prova prática e você já detonar. Me conta, vamos falar um pouquinho sobre os pontos assim importantes da preparação. Eu aproveito muito vocês, que são alunos, para entender o que é importante em cada uma das etapas. Então a gente já falou que o esqueleto é a nossa principal estratégia. O esqueleto é esse padrão de perguntas que a gente ganha, dependendo da estação, 6 pontos, 5 pontos, 8 pontos, depende da estação. Aí, beleza. Você estava lá com essa estratégia. O que foi importante a parte online? As aulas e os simulados. O que isso te ajudou no teu aprendizado? Então, as aulas do prático, eu pegava mais as partes da live, né? Que era para eu entender como era que você fazia, não é? Com os candidatos, né? Os revalidantes lá. Entendi. Eu digo, não, ele vai mostrar aqui como é que vai ser. Pegava o tema, não é? Por exemplo, tuberculose. Então, eu revisava aqueles temas do dia e ia ver as lives depois, né? Como era que você abordava. E eu tentava, né? Pegava aqueles temas primeiro e que eu estudava no dia ia fazer com as minhas amigas. Também tem isso, né? A questão de estudar com 2 amigas no início, assim, desse ano. E fazia isso. Era assim que é a minha dinâmica. Entendi. Pegava, tipo, 5, 6 temas, assim, pegava de manhã, assistia a live rapidinho, assim, na velocidade maior, né, para ir mais rápido, não dava tempo de terminar o dia, né, que de tarde eu já tinha que estudar com as amigas. É lógico. E terminava de ver aquelas lives ali, aí via seus comentários, né, já anotava também aquilo que era importante, e era bom porque aplicava esses checklists, né, do dia nas minhas amigas, elas também aplicavam os delas em mim, né, que elas tinham estudado, e era aquela troca de informações, assim, muito boa, muito produtiva durante o dia. Entendi. Ou seja, serviu para você sistematizar o seu estudo, essa parte do online. Isso. A parte das mentorias, que você tinha lá, as mentorias ao vivo, para que serviu as mentorias? As mentorias eu acho que foi o melhor para mim, assim, o melhor de tudo, porque você se expor não é fácil, né? Para mim, que tenho muita timidez, né? Foi o melhor, por quê? Porque na mentoria presencial, não, na mentoria online, aliás, você via quais eram meus pontos fracos, né? Onde é que eu precisava ainda melhorar, e ali para mim era tudo, porque eu dizia, eu tô vendo que eu tô boa nisso, que o Rafael falou, mas eu ainda tô precisando melhorar nesse ponto, né? Por exemplo, teve uma época que eu já estava boa no esqueleto, fazendo com você. Aí você disse, olha, você agora vai ter que melhorar diagnóstico e tratamento, dizer o passo a passo. Então, fica aí treinando, pega os temas, assim, que você foi estudar e fica só treinando diagnóstico e tratamento. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Então, isso me ajudou demais, a mentoria presencial. Também de sistematizar e de perder mais essa vergonha de falar, né? Que foi o que me prejudicou na primeira prova prática.
Aí depois a gente foi fazer o módulo presencial. Você já tinha feito anteriormente, mas como você disse, você não teve tempo de estudar muito. E agora você tinha a segunda vez que você fez o módulo presencial. Chegou lá no módulo presencial e agora você tinha lá os 3 dias. Mesmo assim, você quando chegou lá no primeiro dia, ainda não chegou 100%. Porque, pai, não sei o que é que tem aquele módulo presencial que sempre tem que ter o desenvolvimento. Não tem como, a pessoa nunca chega. É como se a pessoa chegasse gelado e ainda fosse engatar para poder fazer o negócio. Tinha 2 partes lá no módulo presencial principal. Na verdade, são 3 partes. A parte dos procedimentos, que aí esse procedimento a gente só fazia. Tranquilo. Tinha a parte do comigo e a parte com os atores. O que te ajudou? A parte comigo e o que te ajudou a parte com os atores? Explica. Então, quando eu cheguei lá, não é cheguei um dia antes lá do curso, eu cheguei assim, ainda tensa, como se eu fosse fazer até a prova do Revalida, acredita? Aí cheguei, eu disse, meu Deus, tira essa tensão de mim, porque eu vim aqui para aprender, não é? Mas eu quis fazer o curso, assim, valer, não é? Apostar tudo que eu tinha estudado já, toda a teoria, não é? O que eu tinha estudado lá com minhas amigas, no prático, né? E fiquei com aquele frio na barriga, eu, nossa, estou parecendo que estou nos dias de prova do INEP, mas enfim, eu digo, não, mas eu tenho que passar por isso aqui para eu chegar na prova com mais segurança. E com você, com você, assim, foi a gente, eu não sei o que é não, quando a gente fica de frente para Rafael, a gente fica nervosa de um jeito, eu não sei, é porque tu fica numa seriedade, não é? E todo mundo em silêncio ali olhando para você, que parece que a gente já está na prova, né? É uma simulação verdadeira da prova prática aquilo ali, porque ele fica lá. Você tem isso? Não. Bem sério para você. Faça de E pouco. náusea, vômito, febre? Não. Isso. Não. Meu Deus, aí você fica, o que é que eu estou errando? O que é que eu estou... Igual a prova prática, eu acho. Eu me sentia. Entendeu? Aí também me ajudou no curso prático, essa segunda vez que eu fui, né, lá para o TIPS prático, para isso. Com você, porque você também viu também onde estavam minhas falhas e ajudou também a melhorar um pouco mais. E lá com os atores, serviu assim para eu pegar, para eu ter mais segurança, não é, no que eu estava falando. Não é? Era notório assim que quando eu saía das estações, no primeiro dia, que a gente ainda tinha um pouco de tempo até para dialogar com os atores, eles diziam, você está, notei, você é segura, você está passando por segurança, tal. Então, a gente recebia esse feedback dos atores, isso era muito bom, para a gente terminava o dia cansado, mas com aquele alívio, assim, nossa, fiz o que eu tinha que fazer e lembrava, né, desse feedback que eles davam, assim, que era bom para a gente. Então, serviu também para isso. Entendi. Ou seja, para ter essa segurança. O módulo presencial serve para treinar, não é para aprender. A Treinar. pessoa acha que vai lá aprender. Você aprende? Aprende, mas aprende manha. Não é para aprender. Aprende mãe, Lá, por exemplo, lá os vídeos que eu tenho gravados do curso são vídeos que são muito complicados de gravar de novo. Então, muitas vezes, a gente tem coisas que a gente não fazia naquela época, mas hoje a gente faz. Então, tem muitas dicas atuais que eu daria, que ali no momento quando eu gravei, em 2020, 2021, não tinha essas dicas. Então, hoje, quando a gente faz um módulo presencial, a gente tem muita informação da prova, porque a gente vai analisando vídeos, vai analisando as pessoas que vão passando e vai vendo as provas. Então, cada vez a gente vai sabendo mais sobre a prova. Então, é muito diferente, né? Ali no ao vivo, como você falou, é algo que você está passando por aquele momento. Então, às vezes, você está aqui e lembra de uma coisa, e aquela dica que você deu, já tem várias vezes que aluno chegou para mim, Rafael, tu falou isso aqui que fez diferença na minha vida. E às vezes não era nem programado, eu não tinha nem aquilo para falar, mas naquela hora deu um insight e eu disse, olha, galera, isso aqui desse jeito. E muitas das coisas que hoje eu sistematizei, por exemplo, checklist de psiquiatria, não tinha o esqueleto de psiquiatria, agora tem, entendeu? Porque é coisas que eu vou falando lá e a gente vai vendo as estações e vai se repetindo. Aí eu digo, rapaz, isso aqui eu podia juntar e fazer um esqueleto só disso, porque faz sentido. Então aquele negócio, ó, o paciente chega para você, olha que coisa, o cara chega lá e diz, o paciente chegou para você e diz, eu tô com medo, eu tô angustiado, eu tô triste. É um sentimento. Se foi um sentimento, liga a chavinha, checklist de psiquiatria.
Aí, olha, tá vendo uma besteira dessa que você pensa que é simples. Outras besteiras, por exemplo, todo checklist de emergência, olha o que eu vou dizer, todo checklist de emergência pede para você dar diagnósticos diferenciais. Todo. Não existe um que não peça para você dizer diagnósticos diferenciais. Então, mesmo que não esteja escrito ali nas tarefas, eu já me condiciono a dizer, toda vez que eu estudar. E quando foi que eu disse isso? Eu nunca disse isso. Mas é coisa que você vai aprendendo. Então, lá no curso a gente não fala, mas você vai aprendendo com o tempo e aí você já vai. Então, antigamente eu falava algumas coisas e cada vez que a gente vai vendo a prova, a gente vai aprendendo novas coisas. E vai se tornando cada vez melhor esse esqueleto. A minha meta é ter pelo menos 7 pontos de graça. Essa é a minha meta, 7 pontos de graça, só na malandragem. Um dia conseguirei. Algumas estações têm até mais, mas não conseguem todas as estações. A gente consegue 6, né? 6 pontos, 5, 6 pontos de graça em todas as estações, e tem estações que você consegue 8, tem estações que você consegue 7, mas não é em toda, não. Me diz, doutora Sinara, aí, quais são as dicas que você daria para as pessoas que vão fazer a prova prática? O que é mais importante? Eu daria essa dica que eu falei, né, anteriormente, de você pontuar seus erros, não é? Na verdade, isso é para quem já fez a prova e não passou, né? Essa aqui, no meu caso. Para quem vai fazer, anotar, não é? Porque você tem que ter uma noção do que é a prova prática, o que é que cai nessa prova prática. Então, eu daria essa dica de você anotar esses temas, não é, que já caíram, não é, que muitas vezes já repetiram, não é? Então, a chance de cair mais uma vez é alta. Então, anotar todos esses temas e da prova discursiva também, que quer queira, quer não, eles pegam, né, um dos temas dessa prova discursiva para a prova prática. Então, anotar esses temas e praticar. E praticar não só com... Praticar com seus amigos, né? Procurar sempre um amigo, até eu acredito que até 2 pessoas numa mesma chamada ali é bem produtivo, não é? Até 3 pessoas, eu acho que no máximo 4, no máximo. Mais do que isso, não é? E sempre praticar agora com seriedade, né? Porque muitas vezes a gente chama aquele grupo e mais conversa do que pratica, não é? Então, tem que ser pessoas, juntar para estudar com pessoas bem focadas, não é? No mesmo objetivo. Então, isso é muito importante. Então, são essas dicas aí que eu dou para essa prova, não é? E também a questão emocional, não é? Você cuidar também do seu emocional, que é muito importante, muito, muito, muito. Eu acho que é o diferencial dessa prova também. Depois que você, claro, já estudou, já praticou, né? Que ninguém pode ir só pensando e vai chegar lá, vai fazer uma consulta normal, como a gente faz no dia a dia, porque não é. É lógico. Né? Tem que saber qual é a estratégia de prova, como é que faz e como é que você vai lidar com aquilo ali. Não é que tem coisas que você não aprende no online, não, viu? Tem coisas que eu só aprendi no prático. Assim, umas coisas que o Rafael ensina, um jeito lá que eu digo, meu Deus do céu, isso aqui ele não fala não na teoria, não. A gente tem que ir embora para o tips prático mesmo. É porque você vai fazendo e falando. É diferente. Quando você está lá no ao vivo, lá na hora mesmo, tem coisas que não dá para ver no online. Por exemplo, movimentação na sala, o tempo que você senta, o tempo que você lê, tudo isso é muito difícil de fazer online. Mas lá na hora a gente faz. A gente vê, né? Vê tudo isso, esses pontozinhos. E aí as dicas as principais dicas quando a gente faz o presencial são em relação ao desempenho do aluno. E por isso que a gente faz em 6 minutos lá, para você errar tudo, meu amigo, você não ter condições nenhuma. Só que no terceiro dia todo mundo consegue fazer em 6 minutos. Isso que é interessante. No começo, no primeiro dia, todo mundo, meu Deus do céu, não consigo fazer, é muito pouco tempo. E quando chega no final, todo mundo está sobrando tempo, porque já consegue fazer tranquilo. Me conta. Mas eu vou te dizer, esse último dia você sai o caco, porque eu dizia, meu Deus, como é que a Rafael coloca 6 minutos? Porque eu consegui, né, assim, com o tempo de estudo, falar numa velocidade maior, né? Mas eu achava 6 minutos também pouco, assim, eu ficava surpresa, porque eu terminava muitas das estações, eu terminava ainda falando. Meu Deus, eu ficava, Jesus.
Não, mas lá eu não vou ter só 6 minutos, né? Vai dar para compensar esse pouco ainda que falta eu falar. Mas, eita, é um teste de resistência. Mexe muito também com o emocional da gente lá, viu? Mexe demais. Quando você chegou para fazer a prova, porque lá é trash, o módulo presencial é trash. Quando você chegou para fazer a prova, era o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Meu filho, assim, é muito diferente. Assim, não é muito diferente o que eu quero dizer. Assim, porque nada se compara, eu acho, ao dia de prova. Eu acho assim, nada se compare. Eu cheguei com muita ansiedade no seu curso. O que foi bom para mim? Eu cheguei com menos ansiedade na prova. Entendi. Porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Porque até nessa questão do seu curso, não é? Rafael faz tudo pensando no INEP, porque até as portas, né, do lado do seu curso, você coloca lá, porta 1 e porta... estação 1 e estação 6, é clínica médica. Então, até isso me ajudou a ter uma tranquilidade, não é, que eu não tinha antes, não tive na primeira prova, então tive essa tranquilidade na segunda prova que eu fiz. Foi muito bom, foi muito, muito, muito bom. Eu digo, olha, quem veio me perguntar, eu digo, olha, é típico prático, porque é a única que mais se aproxima, não é? Não digo que é igual, porque não é igual ao dia da prova, que não é? Mas é a que mais se aproxima da prova prática do INEP. É lógico. É tudo feito pensado na prova prática, né? Por isso que é legal o cara ter a experiência. Eu fiz 2 vezes a prova, também corrigi provas, assim, vídeos de alunos para fazer recurso. Então a gente vai aprendendo como é o jeito do INEP. Então cada vez que eu faço um recurso lá, que eu vejo como é, como foi, vejo vários alunos que fizeram, então já fica na cabeça, né? O jeito que o INEP faz. E é muito parecido. É porque a gente não tem contato com os vídeos de 2017, 2016, 2015. Mas verdade. Se tivesse, a gente saberia tranquilo como é. É a mesma coisa. Outra coisa também que, assim, me ajudou, eu esqueci de falar, só vai lembrando com o tempo, foi a questão do local de prova, né? Eu, assim, a primeira vez, eu fiz João Pessoa. Aí, como eu vi lá nos vídeos que uma das estações eu fiquei prejudicada, não é assim, no ano de pediatria lá, porque eu cheguei, me apresentei para a câmera, na hora que eu comecei a fazer a anamnese da paciente, ela não dizia o motivo da consulta, sabe? Que era aquela da icterícia que caiu na 2021. Ela só veio me dizer quando, no vídeo lá, quando já estava no minuto, era quase 5 minutos. Então, eu perdi muito tempo perguntando outras coisas à paciente que nem estava constando lá no checklist. E quando ela veio me dizer, foi que eu comecei a abordar a icterícia, né? Com quase 5 minutos. Então, acabou a estação, tirei uma nota baixíssima. Aí eu vi o quanto me prejudicou essa questão do ator, entendeu? Aí eu disse, não, agora eu vou procurar outro lugar que seja melhor. E comecei a pesquisar, acabei fazendo essa minha segunda prova em Brasília. Entendi. Todo mundo, meu Deus, você é louca fazer em Brasília? Eu digo, vou. Eu vou, porque eu não vou mais ser prejudicada por essa prova, não. De jeito nenhum. Aí me indicaram, né, Brasília, e aí deu certo, graças a Deus. Só que o Revalida é uma caixinha de surpresas. Quando você chegou para ver a sua primeira vez a nota, estava lá reprovada. O que foi que você sentiu e o que foi que você fez? Então, na primeira prova, eu olhei, assim, a primeira vez que eu tentei a prova, eu vi realmente que meus pontos não daria para passar, não é? E na segunda prova, eu não corrigi o gabarito. Simplesmente o checklist, né? Eu não corrigi. Eu disse, olha, eu não vou ficar com aquela mesma sensação daquela primeira prova. Eu vi minhas amigas tudo, já tinham saído do gabarito, elas já tinham confirmado, acho que vai dar para passar, outros dizendo que não dava para passar. E aí eu disse, pois eu não vou mais olhar esse gabarito, não, esse checklist não, porque, olha, eu já fiz o que eu tinha de fazer, eu já fiz, e agora está nas mãos de Deus. Pronto, se eu tiver de passar, passarei. Se não, eu fiquei meio assim, sabe? Meio traumatizada da primeira prova. Porque muitas vezes você faz e você não tem aquela nota que realmente do seu desempenho. Aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? É muito difícil ter a mesma nota porque eles corrigem mal. E aí, exato, que é o que mais hoje se está lutando, não é? Que é para a prova do INEP ser melhor corrigida. E aí eu disse, eu não vou olhar, não vou. Aí não olhei, também sofri com ansiedade durante o tempo todo.
Agora vi que eu tinha, assim, feito o melhor que eu poderia fazer, sabe? Em cada estação. Isso aí eu tinha noção do que eu fiz. Aí, quando eu recebi o resultado, como você falou aí, não desaprovei, né? Faltando 8 décimos, Olha. né? Para a prova. Aí eu disse, pronto, meu Deus do céu, não acredito. Aí passou, aí comecei. Meu Deus, tem que estudar de novo, as mesmas coisas. Nem estava pensando mais em recurso, sabe? Porque parece que o mundo desaba de novo na sua cabeça, né? Aí eu disse, aí minha mãe, não tem os recursos. Aí eu disse, tem os recursos, é verdade. Mas não sei não, porque eu já tinha feito recurso na outra prova, também não tinha ganhado muita coisa, né? E aí eu disse, eu vou tentar os recursos. Aí fiz os recursos. Quantos pontos Aquela luta. você recuperou? Porque, observação, ninguém lhe dá ponto. Ponto você ou tem ou você não tem. Se você tiver, ele lhe devolve. Se você não tiver, ele não vai lhe devolver. E às vezes você tem o ponto, você coloca lá no recurso e mesmo assim ele não lhe devolve, porque a prova é mal corrigida. A gente tem que tirar muito mais pontos do que a gente precisa, porque a prova é mal corrigida. Quantos pontos lhe devolveram? Quantos você tinha ali disponíveis e quantos lhe devolveram? Então, disponíveis, assim, que eu vi que certeza eram 7 pontos. Agora, que me deram quase 5. Pronto. Não Então, chegou a 5 pontos, lhe não. devolveram 4. Deram não. Para com isso. Lhe É! devolveram. Me Negócio de deram. devolveram, INEP verdade. não dá nada a ninguém, não. Ele Não dá nada tira. a Ele ninguém. tira, mas não dá, não. Miserável. Eita, gostei, Rafael. Não dá nada. É INEP não dá nada a verdade. ninguém, não. Me devolveram quase 5, verdade. Aí, quando Foi você isso viu aí. aprovada, qual foi a sensação? Meu Deus, a melhor do mundo. Olha, foi muito bom. Foi tão bom que até hoje eu não acredito. Meu Deus, é muito boa a sensação. Passou um filme assim, sabe, na minha cabeça de todas as lutas, todo o sofrimento que eu tinha passado, as lágrimas, sabe? De tantas noites assim, sabe, que eu fui dormir pensando, meu Deus, será que esse dia não vai chegar? Mas, sabe, é um misto de sensações, sabe, assim, que ficou no dia e eu sem acreditar, mas até hoje sem acreditar, mas uma sensação muito boa, assim, de que todo aquele percurso que eu passei valeu a pena, né? Valeu a pena. É muito legal contar a história de vocês, porque as pessoas veem que é um processo, que cada pessoa tem as suas dificuldades e cada um tem que vencer as suas próprias dificuldades. Tem gente que não é ansioso, tem gente que é frio e calculista, chega lá e faz o que tem que fazer, e ele vai lá e ele é frio e calculista, ele não vai ser tão afetado. Já tem gente que é mais emocional e que é muito afetado pelas emoções. E cada pessoa vai ter um tipo de estratégia, uma coisa para lutar. E é legal falar das histórias de vocês, porque as pessoas aprendem, porque elas são também. Tem muita gente que é ansioso, e muito mais gente ansioso do que gente frio e calculista que tem nessa vida. Então você vê que é possível, todos nós podemos aprovar, só basta a gente vencer aquilo que a gente tem que vencer. Agora, uma coisa é verdade, sem uma estratégia, você não... É muito difícil de conseguir. Tem que ter uma estratégia. Sem estratégia é muito difícil de conseguir. Porque senão você fica perdido, fazendo qualquer coisa. Tem aluno meu que chega, agora vai fazer a 3ª vez a prova. E tá perdido ainda. Porque, não, como você viu, lá no curso, a gente dá a dica, menino, mas a coisa mais preciosa do mundo, que faz uma diferença tremenda, porque a gente tá lá. E às vezes o cara não passa por essas experiências e aí ele não consegue entender. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Tem gente que só com as lives, o cara vai lá, ele desenrola, consegue, vai lá e com tudo. E tem gente que não é assim, tem gente que precisa de mais. Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: quanto tempo da sua vida você quer ficar com Revalida aí nas suas costas? Quanto tempo você quer passar, né? Porque a gente tem que fazer o que tem que fazer para poder aprovar, e cada um tem as suas dificuldades, né? Doutora Sinara, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação. Muito bom conversar com você e muito bom você ter aprovado. Quero lhe parabenizar pela sua aprovação. Você é uma vencedora e mesmo depois de tantas dificuldades que você teve que enfrentar, você conseguiu a sua aprovação. Então, parabéns. E queria deixar o momento agora para você dizer suas considerações finais e a gente terminar a nossa entrevista. Então, eu, assim, agradecer, né? Meu coração está cheio de gratidão, né? Por tudo, por tudo, tudo. Primeiro a Deus, né? Porque até aqui ele me sustentou, né? Por tudo que ele tem, por todas as batalhas, sabe? Por todas as lágrimas, as tribulações que eu passei. Eu sou grata por tudo isso, né?
E porque foi através disso que ele pôde me testar, não é? E me preparar para eu chegar aqui, né? E com a vitória. E, em segundo lugar, agradecer a você, né? Não só a você, a sua família, a Deise, não é? Que foi, assim, muito importante, né, na minha preparação. Para mim, como você falou, assim, cada um tem uma forma de se preparar, mas para mim foi muito importante esse contato, né, com vocês, não só no online, né, que o online acaba deixando a gente um pouco mais distante, mas do presencial eu dizia muitas vezes assim, minhas amigas diziam, mas para que você vai fazer o presencial? Você já foi uma vez. Aí eu dizia, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que me testar, tenho que ver se eu perdi essa timidez, se eu estou mais desinibida, né? E é uma forma ainda de eu poder ali passar um pente fino ainda, né? De eu poder melhorar um pouquinho mais até chegar na prova. Né? Então, agradecer a você, né? Que para mim assim foi um marco na minha história, não é? Que fez assim como é que eu posso dizer, acreditar no meu potencial, né? Acreditar, me fazer assim não desistir, acreditar que ia dar certo. Um dia vai dar certo, né? Então a gente tem que ir com essa certeza, né? Não se deixar abalar, não se deixar vencer, não é? Pelos pensamentos negativos, né? E assim, minha gratidão eterna, não é, a você, a sua família, né? Eles assim, na verdade, a gente quando chega lá no Tips Revalida, a gente nota que a gente não é só aluno de um curso, né? A gente faz parte de uma família, né? E isso é o que também fortalece, né, a gente. E eu queria também deixar uma frase aqui, né, que eu ouvi um dia, né, que diz assim, até anotei, porque senão eu digo, vou esquecer. Que Deus, né, ele dá as batalhas mais difíceis, né, aos seus melhores soldados, né? Então, foi assim que eu me senti, né? Deus dando a vitória, né? A gente e aos seus melhores soldados, que somos nós. Então, assim, se a luta tiver grande, se a luta tiver difícil, não é? Que a gente não desista, que a gente não reclame, não é? Pedir a Deus forças, não é? Seguir em frente, que é no deserto onde Deus capacita para a gente vencer as grandes batalhas. Então é isso, foi isso que eu senti no final dessa caminhada. E ler essa frase para mim é o desfecho de tudo dessa caminhada aí, dessa jornada aí do Revalida. Muito bem, doutora Sinara. É isso, só gratidão. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. E nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Papai do Céu abençoe a vida de todos vocês e vai dar certo. Todos vamos aprovar aí no Revalida. Tchau.